Vamos avançar um pouco mais agora para 1º e 2º Crônicas. Em 1º e 2º Crônicas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas, assim, quando vão ler a Bíblia, falam assim, essa parte eu não vou ler. Por quê? Principalmente pela grande quantidade de genealogias. Para quem não sabe o que é isso, é aquelas partes da Bíblia que fala assim, ó, fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou não sei quem, gerou... E aí você tem aqueles capítulos inteiros falando que um gerou o outro gerou um gerou o outro. Então, são as genealogias. E nós que somos cristãos de bastante tempo e a gente lê Bíblia e tal, a gente sabe que essa parte tende a ser a mais chata. Não é tão chato para quem está estudando e buscando os códigos e está estudando do jeito certo a palavra, mas para a maior parte dos leitores iniciantes da Bíblia, essas partes são chatíssimas. Então, muita gente fala assim, não, deixa eu pular essa parte. É importante você entender que 1º e 2º Crônicas, elas acontecem, quer dizer, o que está descrito ali está exatamente no mesmo período histórico de 1º e 2º Reis, ok? E elas foram compiladas, elaboradas, escritas durante e depois do exílio do povo, da nação. E você pode ver isso lá, a grande tristeza que acometeu o povo em virtude da destruição de Jerusalém, em virtude de eles terem sido dominados, em virtude de eles terem sido exilados da sua terra. O profeta Isaías descreve isso muito bem lá em Isaías capítulo 64, versículos 10 a 12, ok? E aí você pergunta, ok, por que escrever o livro de Crônicas? Qual é o objetivo do livro? Então, para o próprio povo, a própria nação, é importante porque quando eles começaram a escrever durante e pós o exílio, eles estavam se questionando e tentando descobrir algumas coisas. Eles estavam buscando respostas para algumas perguntas. Quais perguntas seriam essas? O que aconteceu com a gente? Onde foi que a gente errou? Onde erramos? Meu Deus do céu! E a grande dúvida naquele momento do povo era: será que Deus vai nos perdoar e voltar a nos abençoar? Será que nós seremos abençoados novamente? Pois é. Então, o objetivo de se escrever o que estava acontecendo e trazer essas crônicas todas é justamente com esse objetivo: tentar encontrar uma resposta para essas perguntas. Só para curiosidade, nós temos aí 3 salmos que ilustram bem o sentimento do povo no Salmo 74, durante o exílio, né? Salmo 74, 89 e 137. Uma coisa que a gente vai ver, alguns temas que se repetem nos capítulos do livro 1º e 2º Crônicas. Você vai ver a plena temática que se repete ali, a plena fidelidade de Deus, apesar de todas as falhas cometidas pelo povo de Israel, apesar de todo o esquecimento, trazer deuses pagãos para dentro da nação, cara, de tudo, da rebeldia do povo, Deus continua sendo fiel e a parte dele no pacto ele não descumpre. Nós vemos Deus retirando as bênçãos quando o povo se afasta dele e vemos Deus recompensando aqueles que se entregam, se arrependem e se voltam para ele. Ok? Então vale a pena você ler 1º e 2º Crônicas com este foco, pensando assim, eles estão tentando descobrir o que aconteceu, estão buscando descobrir se existe alguma forma de Deus abençoá-los novamente. Leia com esse enfoque. Daí nós vamos para Esdras, Neemias e Ester, ok? O que nós vemos em Esdras a partir de Esdras, do livro de Esdras? Nós vemos a retirada dos judeus do cativeiro babilônico, nós vemos a reconstrução tanto física quanto espiritual do povo. E nós vemos que na Babilônia, uma coisa que você vê dentro da história, eles quando foram exilados, né, o povo de Judá para a Babilônia, eles não podiam adorar a Deus. Eles tinham que fazer o que era pedido lá e adorar os deuses lá. Então assim, eles até faziam, mas alguns faziam, nós vemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que naquela condição, apesar de tudo, eles não se prostravam ao rei ou à estátua do rei ou aos outros deuses, mas eles não podiam adorar. E muitos deles acabavam, mesmo não amando e mesmo contrariando a vontade própria deles,
acabavam contraindo casamentos mistos, então acabavam se casando com mulheres ou com homens de outras nacionalidades e que tinham outras crenças e que serviam a outros deuses. E isso, de fato, aconteceu naquele período. Agora, o livro de Esdras ele começa exatamente onde 2 Crônicas termina. Nós vemos que Judá ficou sob cativeiro por quase 70 anos, até que a Pérsia conquistou a Babilônia. E aí nós vemos no início de Esdras que o rei Ciro da Pérsia, ele permite que os judeus retornem, ele dá permissão para que os judeus retornem à sua capital, Jerusalém. O que você precisa entender entre aonde eles estavam para Jerusalém, eram 1.500 quilômetros de distância. E a maioria deles já estava tão preso à própria cultura pagã, e tão acomodados em viver daquela maneira, que a maioria, a grande maioria, decide não voltar. Apenas um remanescente, uma pequena parte dos exilados decidem voltar. Bom, nesse momento a gente vai apresentar alguns aspectos relacionados a partir do livro de Esdras que começa a acontecer neste período. A primeira coisa que acontece é a reconstrução estrutural de Jerusalém. Então nós vemos isso assim, de Esdras capítulo 1 até o capítulo 6, nós identificamos mais ou menos que naquela época haviam entre 2 a 3 milhões de judeus que haviam sido exilados, porém apenas 50 mil decidem voltar para Jerusalém, e eles estão sendo liderados por Zorobabel. E apesar de oposição dos povos que vivem à volta de Jerusalém, se levantando contra, lançando notícias, más notícias, tentando desmotivar o povo de fazer qualquer coisa para restabelecer a cidade de Jerusalém, ainda assim, neste período, o templo de Deus, o templo do Senhor, é reconstruído e consagrado, dedicado novamente. Então, nós temos isso de Esdras 1 até Esdras 6. Na sequência, começa um processo de reconstrução espiritual. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 7 até o capítulo 10 de Esdras. Então, nesse período passaram-se 58 anos após o templo ter sido concluído. Então, o templo foi reconstruído e 58 anos depois, Esdras guia 2.000 pessoas para Jerusalém de volta. Então, houve um primeiro retorno de 50 mil. 58 anos depois do templo ter sido reconstruído, Esdras lidera 2.000 pessoas que voltam, a maioria deles sacerdotes, porque agora o templo reconstruído se fazia necessário que sacerdotes assumissem a frente para ministrar ali, realizar os sacrifícios, enfim. Então, 2.000 pessoas, 2.000 judeus retornam. Porém, o que se identifica neste período é que justamente a reconstrução do templo, durante todo esse período de 58 anos, não fez com que o povo de Israel resolvesse todos os seus problemas espirituais. Até pelo contrário, oposição continua existindo, uma série de problemas, o povo ainda estava afastado de Deus. Então, apesar do templo ter sido reconstruído, Deus não está se fazendo presente ali e algo precisa ser feito. Tá? Então, o que acontece? Esdras entende que o que estava acontecendo é que estava havendo uma mistura da cultura espiritual, resquícios daquilo que o povo ainda lembrava a respeito de Deus, a respeito do que deveria ser feito para se purificar espiritualmente, mas na maior parte das vezes aquilo estava mesclado com cultura pagã, porque durante muitos anos eles estiveram convivendo sem ter a oportunidade de adorar a Deus, de servir a Deus, vivendo dentro da cultura pagã babilônica. Então, isso estava misturado. Agora, qual era o grande desafio de Esdras nesse momento? Levar o povo, e é ele próprio, a confessar a sua culpa diante de Deus e corrigir todas as suas ações de desobediência para com Deus. E aí, a partir deste desafio lançado, deste novo posicionamento, o povo começa a se mover, Deus começa a se mover em meio ao povo para que eles protejam fisicamente Jerusalém. Então nós vemos a partir do capítulo 1 de Neemias até o capítulo 7
que algo de novo ocorre. Neemias aparece, surge o personagem Neemias. Neemias era alguém que tinha poder político, era um assistente administrativo do rei Ciro, o grande rei da Pérsia, e ele tinha um confortável estilo de vida ali, vivia bem no meio daquela cultura, porém, ele ouve sobre a dificuldade que o povo em Jerusalém estava tendo, os ataques, a cidade não ter sido reconstruída, ele obtém notícias de lá, o povo desanimado, e ele se compadece e fala assim, eu preciso voltar para Jerusalém e ajudá-los neste processo de reconstrução da cidade. E aí ele se atreve a pedir ao rei Ciro, um rei pagão, a pedir a ele que o libere para voltar a Jerusalém e ajudar o povo a reconstruir os seus muros, e reconstruir a cidade. E como ele era uma pessoa que sempre, diante do rei Ciro, demonstrou ser honesto e íntegro, essa honestidade e integridade compensaram, porque o rei Ciro fala assim, poxa, eu claro que libero, porque a honra, eu dou honra a quem me honra. E assim, ele não tinha o que falar de Neemias, e sim ele concedeu o pedido que Neemias fez a ele. Então Neemias volta para Jerusalém, escoltado por um exército, né, um pequeno exército de soldados do próprio rei da Pérsia, então totalmente protegido. E aí chegando lá ele reúne os cidadãos israelitas e juntos eles reconstruem os muros da cidade de Jerusalém. Agora, o mais impressionante é que quando você vai ler lá em Neemias, você vai ver que o povo lá falou mal, disse, até parece que eles vão conseguir reconstruir isso e tal, não sei o quê. E impressionantemente, difícil até de explicar, mas o povo se une de tal maneira que em 52 dias eles reerguem os muros de Jerusalém. E não era apenas uma pequena cerca em volta, e não era um pequeno espaço. Nós temos os registros de que o muro, ele rodeando a cidade, ele precisaria abranger ali aquela volta 1.600 metros quadrados. E o muro em si, o muro completo, ele tinha 8 metros, 27 pés, 8 metros e 22 centímetros, mas eram 8 metros de muro. E não era simplesmente alto, era um muro também extenso, tanto que ele era construído para que em cima do muro, uma pessoa, assim, em cima de um cavalo, para olhar, né, a cidade, estivesse em cima do muro andando a cavalo. Então, você tinha uma grossura aí do muro. E em 52 dias, todo o povo unido, cada um pegando uma parte do muro, eles reconstroem o muro de Jerusalém. E agora que eles já estão protegidos fisicamente, com os muros reerguidos, vamos à quarta parte deste processo, que é, agora vamos buscar proteção espiritual, a proteção de Deus sobre nós, né? A proteção de Deus sobre o povo. Então vamos lá, em Neemias, a partir do capítulo 8 até o capítulo 13, você vê que agora o povo pode adorar com liberdade, porque eles estão protegidos fisicamente, sem a interferência dos povos que estão ao redor. E naquele momento houve um despertar do povo, houve um avivamento ali. E, entre outras coisas, um dos aspectos bastante importantes deste período foi a decisão, o posicionamento que Esdras teve para com o povo. Como a maioria das pessoas, inclusive o próprio Esdras e os outros sacerdotes, muitas das informações sobre as leis, sobre como fazer o sacrifício, sobre tudo aquilo que estava descrito nos livros de Moisés, neste momento eles decidem que eles vão ler isso para todo o povo. Então, as escrituras são lidas de cabo a rabo, as leis de Moisés, as leis são lidas para que todos tenham conhecimento e tenham o cuidado de colocar em prática, de respeitar, de obedecer cada aspecto da lei, de corrigir aquilo que eles estavam fazendo errado. E aí, mais uma vez, o povo, você vê isso lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, o povo assume o compromisso, Esdras assume esse compromisso para com o povo de cumprir toda a lei e ensinar ao povo a lei do Senhor. Mas e aí você me pergunta, e o que a gente pode dizer, ou o que a Bíblia nos diz a respeito dos judeus que não voltaram para Jerusalém, permaneceram na região dominada pela Pérsia? E aí nós temos o livro de Esther,
que você pode ler, é um livro maravilhoso, eu já li trocentas vezes. E aí você vai ver que Deus leva uma judia, Esther, a se tornar rainha da Pérsia. E através da vida e é uma história fantástica que eu não vou trazer spoilers para vocês aqui, vocês deverão ler ou reler, vale a pena reler, ver de novo essa história. Mas Deus, de uma maneira milagrosa e fantástica, leva Esther a se tornar rainha da Pérsia, e através da vida de Esther e do seu primo Mardoqueu, eles são usados por Deus para proteger os judeus que ali ficaram na Pérsia e que foram ameaçados de genocídio, de serem mortos. Eles garantem a proteção, ou seja, Deus garante a proteção divina, fazendo da Esther e de Mardoqueu duas autoridades dentro do reino da Pérsia. Isso é fantástico. Para encerrar esse vídeo, isso é uma curiosidade, nem todos sabem, mas cronologicamente Neemias é o último livro da Antiga Aliança, é o último livro do Antigo Testamento. Ali termina-se a história, e aí nós temos isso aproximadamente em 425 a.C., e aí nós temos um momento em que Deus para de falar com o povo. Os eruditos dizem que são os 400 anos de silêncio de Deus até a vinda de Jesus Cristo. Mas a questão é que eu quero encerrar este vídeo com chave de ouro para vocês. Na verdade, não foi um tempo de silêncio de Deus. Neste tempo, Deus está preparando o mundo para o maior evento da história. Leia lá em Gálatas 4:4, que diz lá que na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus estava preparando, eram os últimos detalhes para a vinda de Cristo ao mundo. E vamos então aos fatos ocorridos neste período de silêncio de Deus, históricos, e que mostram que Deus estava preparando o mundo para a chegada do seu Filho Jesus Cristo. Em 333 a.C., nós temos aí Alexandre o Grande derrotando a Pérsia. Então, nós vimos no livro de Esdras e Neemias e mesmo Esther, nós vemos aí que a Pérsia derrotou a Babilônia e se tornou um grande império. Mas aí vem Alexandre o Grego e derrota a Pérsia, e aí nós entramos em uma era de ouro da cultura e língua gregas. E o que aconteceu? Quando nós já entramos na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente vê que, por exemplo, o grego era a língua mais falada. E a cultura grega, ela teve grande relevância mesmo dentro do Império Romano, algo que eu explico nas minhas lições de História e Literatura, que apesar de Roma ter conquistado o Império e ter se sobreposto, né, e derrotado a Grécia, culturalmente a Grécia nunca foi derrotada. Então a cultura grega estava implícita ali, estava ali dentro do contexto do Império Romano também. Então, nós vemos que tudo isso, quer dizer, o estabelecimento da língua grega, desta cultura e de tudo isso, ajudou a difundir as boas novas do Evangelho no primeiro século depois da vinda de Cristo. Então, este é um primeiro fato, mas vamos lá, 285 a.C., e aí na primeira aula que nós tivemos dessa série sobre a Bíblia, nós vimos que em 285 a.C. foi feita aquela tradução da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Por que isso é importante, Fernando? Porque a Bíblia escrita, se tornou acessível ao povo também agora acessível ao povo todo que falava o grego, que era a língua mais falada neste mundo, ok? E por que isso é importante, Fernando? Porque a Antiga Aliança, os textos da Antiga Aliança, todos eles apontavam para a vinda do Messias. Então quem teve acesso a isso quando veio o Messias puderam reconhecer o cumprimento das profecias. Agora um terceiro fato aí, ó, em 63 a.C., Roma domina a região da Palestina. Você já deve ter ouvido falar de uma frase que diz assim, muita gente usa no dia a dia, uma máxima: todos os caminhos levam a Roma. Da onde surgiu esta frase? Na verdade, se você estuda um pouco sobre o Império Romano, apesar de ele ter sido, na sua maior parte, tirânico,
eles desenvolveram, eles trouxeram uma paz, eles asseguraram a paz àquele mundo, ao mundo daquela época, e eles desenvolveram um sistema de transporte extremamente avançado, quer dizer, a logística entre aquelas cidades que faziam parte do Império Romano, se tornou extremamente simplificada e acessível, o que obviamente que contribuiu também para que as boas novas do Evangelho fossem levadas com eficiência para o mundo que era conhecido na época. Não é fantástico? Eu não sei, quando a gente começa a estudar isso, você não fica besta? Eu fico besta. Como Deus arquitetou todas as coisas e como Deus cumpre cada uma das suas promessas. Encerramos esta nossa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os livros de poesia e sabedoria. E aí nós vamos ver um aspecto que é extremamente interessante. Por que estes livros são tão importantes? Nós temos aqui Deus e o plano de Deus sendo colocado em prática na humanidade. Porém, Deus, ele se importa e muito com aquilo que nós pensamos, sentimos, com aquilo que está dentro de nós. Ele nos dá a liberdade de expressar isso para ele. E nós vemos essa expressão do homem para com Deus nos livros de Salmos, nos livros de sabedoria. Então, Deus não apenas fala, não é uma via de mão única. Deus fala com a humanidade, mas Deus também quer nos escutar, quer escutar você. Então não perca a aula imperdível. Fique atento para quando eu postar aqui no canal. Se você está gostando, está aprendendo muito sobre a Bíblia e sabe de outras pessoas que querem aprender também, divulgue os nossos vídeos, divulgue as nossas aulas, compartilhe nas redes sociais, ok? E se tiver dúvidas, se quiser fazer comentários, fique à vontade. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, Deus abençoe os seus estudos a respeito da palavra dele e te vejo no próximo vídeo.